Senhor, meus amados, meus queridos. Quero desde já louvar o Senhor pela sua vida, pois eu sei que foi Ele que te direcionou até aqui no meu canal. Seja bem-vindo, que desde já o Senhor fale ao seu coração e te abençoe. Então vamos para a palavra de hoje, a qual vai nos falar que Jesus é a nossa salvação, que somente de Jesus provém a nossa salvação. E hoje, eu quero trazer algo mais assim complexo. Eu já falei desse assunto outras vezes, em outros temas, mas hoje eu quero trazer algo mais complexo, algo que vai tirar dúvidas de muitas pessoas. Então, vamos ler hoje, Nosso texto base está lá em Romanos, capítulo 10. Já abri aqui. Vou iniciar do verso 4, que vai dizer assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Aqui diz que o fim da lei é Cristo. Que lei? Que fim de lei? A gente sabe que há o Antigo Testamento, e o Novo Testamento. O Antigo Testamento está lá as leis do Senhor, a qual foi dada, ao povo de Israel, à nação de Israel. E ali foi constituída a primeira aliança, com eles. Mas aquela lei, a lei do Senhor que foi dada aos israelitas, era apenas a sombra, como diz a palavra, que ela era a sombra das coisas que estavam por vir, da realidade, que seria Jesus, que é Jesus. E é por isso que aquela aliança que foi feita com os israelitas, ela se finda quando Jesus morre na cruz do Calvário. Ela se finda quando Jesus ele é crucificado. E a partir dali, uma nova aliança, ela é estabelecida, para toda a humanidade. Mas aqui há um detalhe, que é para a justificação de todo aquele que crê, como eu acabei de ler. A palavra do Senhor vai dizer lá em João 3,16, é um versículo bastante conhecido, muito pregado, a qual vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, ele enviou seu único Filho por amor à humanidade. Para quê? Para salvar, para redimir a humanidade. De quê? Do pecado. Por quê? Porque todos nós estávamos mortos nas nossas transgressões, desde quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden. E então, a partir dali, todos pecaram e a partir dali, todos foram destituídos da glória de Deus. E para que toda a humanidade não se perdesse na condenação, o Senhor Deus, o Pai maravilhoso, enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não tenha a condenação eterna, mas tenha a vida eterna. Como vai falar aqui em Colossenses, capítulo 2, do verso 13, que vai dizer assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Ou seja, a nossa dívida, que tínhamos contra Deus por causa dos pecados, foi cancelada quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Ou seja, quando Jesus é crucificado, é pregado na cruz, lá também, foi pregada as nossas transgressões, os nossos pecados. Como vai dizer lá em Isaías 53,
que o castigo, né, que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, aquilo que nós merecíamos, né, estava sobre Jesus. E é por isso que nós somos salvos por meio dele, porque aquilo que nós devíamos foi ele que pagou. Ou seja, né, o salário do pecado é a morte. Então, ele morreu no nosso lugar. O salário, né, do pecado é a morte. Nós merecíamos morrer, morte eterna, mas Jesus morreu no nosso lugar para nos dar vida eterna. Então, a primeira aliança era manifestada a justiça de Deus para aqueles que seriam salvos através da sua palavra, através da sua ordenança. E o verso 5 vai falar assim: Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. Que forma? Que o homem que fizer estas coisas, por meio delas, viverá. Ou seja, aqueles que obedeciam às ordenanças do Senhor era que seriam salvos. E assim constituía a justiça de Deus, né, sobre aqueles que estavam debaixo da primeira aliança, né? E no caso seriam ali o povo de Israel, que foi com eles que foi feita essa primeira aliança. Mas essa primeira aliança se finda quando Jesus morre na cruz do Calvário. E a partir dali, uma nova aliança é feita, não somente agora com o povo de Israel, mas para toda a humanidade, para todos aqueles que crerem no sacrifício de Jesus, para todos aqueles que crerem que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que ele é o Filho de Deus, para todos aqueles que crerem que Jesus, ele veio nos salvar. Por isso, o verso 4, em que eu li, vai falar que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê, certo? Então, nós precisamos crer no nosso coração que Jesus, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos religar novamente com Deus. Ele veio para novamente nós estarmos conectados com Deus, e é somente por meio dele que isso pode acontecer. É somente por meio de Jesus que nós somos salvos. Por que, Maria? Só por meio de Jesus? Porque foi o sangue de Jesus que remiu os nossos pecados. Porque foi o sacrifício dele que pagou a nossa dívida de pecado. E é por isso que é somente por meio de Jesus que nós somos salvos. Ele é o único intercessor que há entre Deus e o homem. Ele é o único caminho que nos leva até o Pai. Como diz, né, em João 14, vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por ele, certo? Quero dar continuidade aqui o verso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Verso 9, que vai dizer assim, ó: Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha aqui como é importante isso. Às vezes as pessoas elas se perguntam: mas é necessário confessar Jesus? Mas eu já sou de Jesus, eu creio que Jesus veio, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas é necessário confessar? A Bíblia diz que é, porque aqui fala que com o coração você crê para que seja manifestada a justiça de Deus, né? E com a boca você confessa para a salvação. Então é necessário você confessar Jesus. É necessário você confessar com a sua boca. Há também um outro versículo em Mateus 10, eu quero abrir aqui com vocês, que vai dizer assim. Eita, que eu não perca a outra página.
Ó, Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, que vai dizer assim, ó, verso 32 e verso 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, o confessar a Jesus não vem da religião, né? Não vem da doutrina, ela vem da palavra de Deus. Ela vem da ordenança do Novo Testamento. Olha que eu li aqui, foi Mateus 10, né? Isso está dentro da Nova Aliança. Então, o confessar a Jesus diante dos homens é bíblico, vem das ordenanças, né, da palavra de Deus, da aliança, da nova aliança em que estamos inseridos, tá bom? Então, é necessário, sim, você crer com o seu coração para que se manifeste a justiça de Deus e confessar com a sua boca, né, diante dos homens, para que seja salvo. Isso é a palavra de Deus, né, que fala. Agora eu vou voltar lá para Romanos, tá bom? Deixa eu ver bem aqui, depois de Coríntios, verso 10, que era onde eu estava. Que vai dizer assim, né, verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Antes desse versículo, eu li um anterior que diz assim, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, veja bem, é o Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu quero me atentar para esse versículo aqui, ou esse detalhe que vai dizer. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Primeiro, vamos entender o significado dessa palavra, Senhor. O que é ser Senhor? A gente diz, né, já é espontâneo, quando a gente vai se referir a Deus. Mas o Senhor diz, mas o Senhor falou, mas o Senhor, né, já é algo espontâneo que a gente já fala. Mas qual é o significado dessa palavra Senhor? Por que é tão importante confessar Jesus como Senhor? O significado da palavra Senhor, segundo o Google, eu anotei aqui, significa proprietário, dono de algo. Que mais? O significado de Senhor é aquele que possui algo, dono de algo, proprietário. Então, aqui a gente entende que essa palavra Senhor, ela tem um significado, e um significado forte e um significado sério. Ser Senhor é ser dono de algo, é ser proprietário legítimo de algo. E nós precisamos confessar Jesus como Senhor, para quê? Para que Ele seja literalmente o dono das nossas vidas, o proprietário das nossas vidas. Nós precisamos confessar Jesus porque nós estamos dando a chave da nossa vida para Ele. Por que eu falo isso? Porque o Senhor Deus, Ele é justo e Ele cumpre com a sua palavra. Ele nos deu livre-arbítrio para quê? Para que nós, né, fôssemos donos das nossas vidas. Ou seja, Ele nos deu esse poder de escolha. Ele nos deu esse poder de ir, de vir, né? E então, nós é que precisamos decidir. Então, somos nós que precisamos escolher. Somos nós que precisamos dizer, Senhor, eu não sou mais o Senhor da minha vida. Senhor, agora o Senhor da minha vida é Tu. Senhor, agora, isso acontece quando nós confessamos a Jesus. Senhor, agora
não sou mais a dona da minha vida. Agora eu não faço mais aquilo que eu quero. Agora eu não sou mais dona da minha vontade. Agora a minha vida é tua. Agora seja feita a tua vontade. Agora o Senhor que é dono dela. E é por isso que o confessar a Jesus é tão importante. Porque nós estamos entregando, né, o nosso livre-arbítrio, as nossas vontades ao Senhor Jesus. Em Isaías capítulo 9, vai dizer assim, que o povo ficou muito alegre, porque eles viram uma grande luz, e o jugo do opressor foi quebrado das suas vidas, né? E vamos lá, Isaías 9 vai falar assim, ó. Eu quero ler com vocês. Verso 2: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo. Olha, o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. Sabe por que também nós precisamos confessar Jesus como o Senhor das nossas vidas? Para que outros senhores não dominem mais sobre nós. Porque agora nós temos um dono. Porque agora nós temos um proprietário. Porque agora, né, nós pertencemos a Deus, literalmente, espiritualmente. E quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, como dominador da nossa vida, das nossas vontades, não há espaço para outros senhores. Não há espaço para outros dominadores. E aqui em Isaías 9, vai dizer que o povo que vivia em trevas, na região da sombra da morte, eles viram uma grande luz, e essa luz é Jesus. Eles se alegraram diante dele como se alegra numa grande colheita. Por quê? Porque o jugo do opressor foi quebrado. Porque a vara que os oprimia foi tirada, foi tomada. Por quê? O que fala aqui nesse versículo? O que significa isso? Significa que um opressor estava dominando sobre a vida daquelas pessoas. Aqui diz que o povo que vivia nas regiões das trevas, o povo que caminhava nas trevas, sabe o que é isso? Quando Jesus entra na nossa vida, quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, não há espaço para nenhum outro senhores. Não há espaço para nenhum outro dominador. As trevas, elas batem de retirada. Satanás não domina mais sobre a sua vida. Demônios não dominam mais sobre a sua vida. Eles não mais influenciarão na sua vida. Por quê? Porque agora você tem um dono no mundo espiritual. Porque agora você tem um dominador no mundo espiritual, que é o Senhor Jesus, porque o governo está sobre ele agora, o governo da tua casa, o governo da tua família agora está sobre ele, e o inimigo só vai te tocar, o inimigo só vai tocar na tua casa, na tua família, nos teus, se o Senhor permitir, porque ele é que é o dono e dele vem toda permissão, porque ele é a autoridade máxima. Tá vendo como é importante? Tá vendo como é necessário a gente fazer isso? Confessar com a nossa boca. Porque tudo aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu.
Quando nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor da nossa vida, o céu, o mundo espiritual entende que agora nós temos um dominador, que agora nós temos, o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Mas, Maria, me comprova isso que você está falando na Bíblia, me comprova, acerca do mundo espiritual. Lembra quando Deus disse a Moisés para o povo matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, porque naquele dia o anjo da morte iria passar, e a casa que não tivesse o sangue do cordeiro ia ter luto, ia ter morte. E então o que o povo fizeram? Mataram o cordeirinho, passaram o sangue nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passou, nenhuma das casas que assim estava, o anjo da morte entrou. Ou seja, porque tinha uma marca, a marca do sangue. E é isso que acontece no mundo espiritual quando nós confessamos a Jesus. A marca do sangue, ela está sobre a nossa vida. A marca do sangue do Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ela está sobre a nossa vida. E o mundo espiritual vê que agora você está justificado pelo sangue de Jesus. Porque agora o mundo espiritual está vendo a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida. E como fala aqui, o texto que eu li em Romanos, que Jesus, ele justifica, todo aquele que nele crê. Há também um outro versículo que diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois o seu sangue, os justifica do pecado. E então, aqui a gente entende, o quanto é importante a gente confessar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Aqui a gente entende, que a palavra de Deus, ela tem propósito, e se ela dá uma ordenância, a gente deve cumprir, isso? Se o povo de Israel naquele dia não tivesse obedecido a direção que Deus deu para Moisés naquele momento, eles também teriam perdido os seus filhos, porque o anjo da morte ia passar e ia matar os filhos deles. E é por isso que nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Por que nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela tem propósito. Se ela diz não faça algo, é porque vai ter uma consequência se você fizer. E se Deus diz faça isso, é porque Deus tem o melhor para você. Por isso que Ele está te orientando a fazer daquela forma. E é por isso que nós precisamos confessar a Jesus, crer no nosso coração, para que seja manifestada a justiça de Deus, confessar a salvação, mas nós precisamos também obedecer, que é algo muito importante também. Porque a mensagem de Jesus é arrependimento. Jesus quer que a gente saia da vida de pecado, da vida daquilo que desagrada a Ele, para vivermos segundo a sua vontade, para vivermos segundo aquilo que Ele determinou para nós, segundo o modo de vida que Ele quer que nós vivamos nessa terra. Há muitas pessoas que não acreditam no Evangelho da salvação, em confessar a Jesus, porque as pessoas que confessam a Jesus, muitas delas dão má testemunho. Muitas delas confessam a Jesus, mas continuam vivendo a vida de pecado. Muitas delas estão dentro da igreja,
congregando junto com os outros irmãos, mas estão vivendo uma vida de pecado. Estão vivendo da mesma forma que viviam antes. E não é isso que Deus quer pra gente. Não é isso que Deus preparou. Não foi isso. Não é esse estilo de vida que Deus quer. Não é. Claro que a salvação é pela graça. Não é pelas obras. É pela fé. Como vai dizer aqui em Colossenses. Vamos ver aqui agora. Em Colossenses. Capítulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Colossenses não, Efésios 2. Efésios 2. Verso 8 a 10. Vai dizer assim, ó. Efésios 2, de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porquanto somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, a primeira lei, como eu falei, a primeira aliança, na verdade, primeira aliança, nós tínhamos que obedecer a palavra para sermos salvos. Só que não foi possível isso acontecer. Por isso Deus enviou Jesus. Então Jesus cumpre o sacrifício para que seja manifestada a justiça de Deus, a nova aliança. E então por meio da fé, né, que é crer, que a fé é crer, é acreditar em Jesus. E então por meio da fé, por meio da graça que nós somos salvos. É quando nós cremos que por meio de Jesus nós somos salvos. É quando nós cremos que por meio de Jesus, o sacrifício dele, nós somos salvos. Isso é graça. Isso não é para quem merece. Isso é favor imerecido. Isso é o significado da graça. É favor imerecido. A salvação não é para quem merece. A salvação não é para quem é perfeito. A salvação não é para quem é bonzinho. A salvação não é para quem não tem pecado, porque todo mundo tem pecado. A salvação não é para quem peca menos. A salvação é para aquele que crê. É para aquele que crê em Jesus. É para aquele que crê no sacrifício de Jesus. É para aquele que crê, né, naquilo que Deus fez através do seu Filho. É para aquele que crê em Jesus e o seu sacrifício, que por meio dele nós somos salvos. É para aquele que crê na salvação por meio do sangue de Jesus. Isso é graça. E nós recebemos essa graça quando nós acreditamos. Quando nós acreditamos que Jesus vai nos salvar. Porque nenhum que assim acredita será decepcionado, como diz a palavra de Deus. Nenhum dos que crê no sacrifício de Jesus, que por meio dele são salvos, eles não serão decepcionados. A sua fé não será lançada fora. E é por isso que é necessário crer para que seja manifestada a graça de Deus na tua vida. Para que seja manifestada a justiça de Deus na tua vida. É fé, é por meio da fé, é por meio da graça. É dom gratuito de Deus, não é para quem merece. E é por isso que o texto vai falar que não é por meio das obras, para que ninguém se glorie. É por meio da fé. É por meio da fé. Por que não é por meio das obras? Para que ninguém
se glorie. Para que ninguém diga, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu faço tudo direitinho, eu jejum não sei quantas vezes por semana, porque eu entrego meu dízimo, porque eu faço isso e aquilo, porque eu guardo o sábado, é porque isso. Não é por causa disso. A salvação não é por meio disso. E então por que eu tenho que obedecer, Maria? E então por que eu tenho que cumprir o que diz a palavra de Deus? Se é só pela fé. Por que eu tenho que fazer algo? Se Jesus já fez? O texto vai falar aqui que... Onde foi, Jesus? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Ou seja, eu faço as boas obras porque eu quero ser parecida com Jesus. Entende? E é por isso que nós, quando confessamos a Jesus, nós precisamos mudar de vida. É por isso que nós, quando confessamos a Jesus, nós precisamos abandonar aquilo que Jesus não faria. É por isso que nós, quando confessamos a Jesus, nós precisamos abandonar as coisas que não é de Jesus. Porque se nós quisermos, se existe essa palavra, porque se nós quisermos ser parecidos com Jesus, né, nós precisamos andar como ele andou, nós precisamos fazer como ele fazia, e é por isso que ele nos deixa a sua palavra, e é por isso que ele nos deixa a sua palavra para nos ensinar como nós devemos andar. E é por isso que ele deixa a sua palavra, para que nós conheçamos a ele, para que nós vivamos como ele. Então é por meio da palavra, né, que nós conhecemos a Cristo. É por meio da palavra que nós conhecemos a Deus. É por meio dela. Como a palavra mesmo diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, quem conhece a verdade não vive no engano. Quem conhece a verdade não vive na mentira. Quem conhece a verdade não é manipulado. E é por isso que muitas pessoas, né, ficam pulando de uma religião para outra, porque dizem, essa aqui não é de Deus, essa daqui não leva a Deus, essa daqui é isso, é aquilo. Meu amor, vai para a palavra. Se você crê que a palavra é a verdade, se você crê que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, então comece a ler, comece a buscá-la, porque você será liberto de toda mentira, de todo engano. Você de fato vai conhecer quem é a Deus, porque é nela que está dizendo quem ele é. Porque é sobre ele que a palavra está falando. Então, se você quer conhecer a Deus, primeiro você tem que conhecer a Jesus. Porque ninguém chega a Deus se não for por meio de Jesus. E como é que você conhece a Jesus? Por meio da palavra. Porque a palavra é a Bíblia que está escrito sobre Jesus. Que está escrito sobre os testemunhos do Evangelho. Nós, essa geração, nós não estávamos lá 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus operou os seus milagres. Nós não estávamos lá no Antigo Testamento, naquela época, quando Deus abriu o mar vermelho, quando Deus lançou as 10 pragas no Egito. Nós não estávamos lá, mas está tudo registrado para que eu e você possamos conhecer esse Deus, para que eu e você possamos crer que ele existe. E é por isso que o primeiro passo que nós devemos dar, né, nós cristãos, é conhecer a palavra. Seja você evangélico, seja você católico, seja você de qual religião você é. Se você quer conhecer a Deus, não busque na religião, não busque na placa da igreja, não busque em homens, busque a palavra, porque a palavra é Jesus e Jesus é Deus.
e ele é o caminho que nos leva até o Pai. Em João capítulo 1, vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a qual por meio dele todas as coisas foram criadas. Nada do que foi criado, né, não teria vindo à existência se não fosse por ele. Então, o que é esse Verbo? Esse Verbo é a palavra, porque foi por meio dela que Deus criou todas as coisas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Lá mais na frente, ainda em João, vai falar que esse Verbo se fez em carne e habitou entre nós. A palavra, que é o Verbo, se tornou em carne e habitou entre nós. Então nós entendemos que o Verbo, que é a palavra, é Jesus. Porque Jesus foi aquele que se tornou em carne e habitou entre nós. Então nós entendemos que Jesus é a palavra. Que Jesus é a palavra de Deus. Então, se nós cremos que isso aqui é a palavra de Deus, que os testemunhos do Evangelho é a palavra de Deus, então nós precisamos crer também que isso aqui é Jesus. Que a palavra de Deus é Jesus. E é por isso que nós precisamos crer naquilo que diz as Escrituras, naquilo que diz a palavra, porque é por meio dela que nós nos encontramos com Jesus. Porque é por meio dela que nós conhecemos a Deus. É por meio dela que nós conhecemos a Cristo. É por meio dela. Porque toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. E é por isso que a salvação, ela vem por meio da fé. Nós precisamos acreditar que essa palavra aqui é a de Deus. Nós precisamos ter fé que essa palavra aqui é a palavra de Deus. Muitos não acreditam porque vão dizer: mas a Bíblia foi escrita por homens, não foi pelo dedo de Deus. Mas a palavra vai dizer que a Bíblia, ela foi escrita por inspiração divina. Ou seja, foi escrita pelos homens mais inspirados pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. E é por isso que é só por meio da fé que nós chegamos a Deus. É acreditando nela, na palavra que é Jesus. Porque Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por meio dele. Então significa que a palavra que é Jesus, ela é o caminho. Ela é o caminho que nos leva até Jesus, que nos leva até Deus. Porque Jesus é Deus. Quem vê a Ele, vê a Deus, porque ambos são um só. Jesus está no Pai e o Pai está no Filho. Tudo isso que eu estou falando aqui é por meio da fé na palavra de Deus. E é por isso que a salvação, ela é pela fé. E acerca do julgamento, né? Acerca do julgamento, nós vamos ver que está escrito lá em Isaías 11, vai falar o seguinte: porque muitas pessoas questionam, né? Mas fulano aceitou Jesus, fulano agora é crente, mas fulano faz isso, faz aquilo e tudo. Esse fulano, ele vai ser salvo pela fé. Se ele acredita que ele vai ser salvo, ele vai ser salvo. Mas o julgamento quem fará é o Senhor, né? Porque o Senhor nos chama para mudar de vida. O Senhor quer que nós o confessamos, mas Ele também quer que nós nos arrependamos. Mas Ele também quer que a gente mude de vida. E então, é o Senhor que vai julgá-lo, não vai ser nós.
É o Senhor que vai fazer o julgamento dele, não vai ser nós. E é por isso que nós precisamos cuidar da nossa salvação. E não ficar julgando, né? Ah, mas fulano não vai ser salvo, porque ele faz isso, faz aquilo. A gente precisa cuidar da nossa salvação. E deixar que a dos outros, o Senhor é que vai, né, julgar. E então, vai dizer assim, em Isaías 11, o ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Ou seja, o que esse versículo está falando? Está falando que, né, Jesus, ele foi aquele, né, o ramo que surgiu da raiz de Jessé, da raiz de Davi, né? E o Espírito de Deus está sobre ele, o Espírito de poder, o Espírito de temor, de sabedoria, de conhecimento, o Espírito de entendimento, né? E o Espírito de conselho. E aqui também está falando que ele julgará inspirado no temor do Senhor. Ele não vai julgar as pessoas conforme ele ouviu, né, do que falaram sobre ela. Ele não vai julgar as pessoas conforme a aparência, né, mas ele vai julgar as pessoas com retidão e justiça. Ou seja, o Senhor vai olhar para o coração de cada um e vai passar a justiça de Deus. E vai fazer a justiça de Deus. E é por isso que nós, além de aceitar Jesus, crer no nosso coração e confessar com a nossa boca, nós precisamos, né, andar na retidão, porque Deus é justo, tá bom? Porque Deus é justo. E acerca da volta de Jesus, né? O livro de Apocalipse está lá falando, né, sobre o que acontecerá na vinda do Senhor. O Senhor nos deixou sinais, né, que precediam a sua volta, que está lá em Mateus capítulo 27, você que estiver em casa, né, leia aí, tá bom? Quais são os sinais? Inclusive eu tenho um vídeo, né, falando acerca da volta de Jesus. Se eu não me engano, o tema é Se Aproxima o Tempo. Acho que é assim o tema lá do vídeo. Você também assista, né, para esclarecer mais as suas dúvidas. Mas eu posso falar aqui uma pincelada por cima, né? Jesus, ele vai voltar e ele vai buscar os seus. Ele vai fazer a separação do trigo e do joio, daquele que é dele e daquele que não é dele, daquele que é membro do seu corpo e daquele que não é membro do seu corpo. E é nesse momento que vai acontecer o julgamento do Senhor. Ou seja, quando o Senhor voltar, né, ele vai vir buscar aqueles que foram justificados pelo seu sangue e aqueles que ele julgou para a salvação. E então o Senhor levará, né, para consigo, para a sua morada. Você pode me perguntar, e Maria, e os que não subirem junto com ele, vai para onde? Eles vão ficar na terra, porque ainda há o que se cumprir, que é o Apocalipse, né? É ali os selos que serão abertos, a destruição que vai vir sobre toda a terra. E então estes, né, passarão por toda essa tribulação, passarão por toda essa dor. E então, né, quando eles morrerem, o Senhor os julgará não mais para a salvação, mas para a condenação. Ou seja, o Senhor vai colocar diante deles, né, todas as oportunidades que eles tiveram de serem justificados por Jesus. O Senhor vai colocar diante deles todas as oportunidades de salvação que o Senhor deu a eles e eles rejeitaram, tá bom? Então, é aguardar a vinda do Senhor, é buscar o Senhor, é estar em sua presença, porque aquele que está em Jesus, né, não há condenação para ele. Então, permaneça em Jesus até o fim,
até o fim, andando na sua presença, andando na sua santidade, fazendo aquilo que ele deixou para que fizéssemos, né, através da sua palavra. E então o Senhor, né, nos levará para a vida eterna, porque ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então confesse a Jesus, creia no seu coração que ele te salvou no seu sacrifício na cruz do Calvário. Confesse ele diante dos homens, tá bom? Para que seja manifestada a justiça de Deus e a salvação na sua vida, mas também obedeça a palavra, mas também ande na santidade da palavra do Senhor, para que o Senhor, tá bom? Venha te levar, para que você não venha ficar. Então é isso. E é isso a palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas, tá bom? Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe, tá bom? E até a próxima.